Tem uma diferença brutal entre Brasil e Argentina, a tricampeã mundial, né, sobre a responsabilização dos militares. Isso nunca aconteceu no Brasil. O partido armado dos militares sempre foi tratado não como servidores militares, mas como efetivamente uma força política, o que é um equívoco. Então, Normando, olhando esse quadro, né, do golpe para cá, a gente olha os prejuízos, eles não são só no gás, na gasolina, no dinheiro que saiu para acionista, né, nos bilhões que foram para a mão dos acionistas. São de vidas das pessoas, né? São da economia como um todo do país, né? Fora, inclusive, dessa grande cadeia do petróleo. Queria que você conversasse um pouco como é que a gente faz uma justiça de transição em relação à Petrobras, por exemplo. Eu acho que é importante a gente partir da lógica da responsabilização. A justiça de transição, e está aí o exemplo da Alemanha, muito recente, né, da prisão de 25 lideranças golpistas que tinham planejado o sequestro do ministro da Saúde em abril de 2022 e tinham agora por meta a organização de um golpe de Estado na Alemanha. O que é a justiça de transição? É você afirmar os valores dos quais a sociedade não pode abrir mão, né? Tem uma diferença brutal entre Brasil e Argentina, a tricampeã mundial, né, sobre a responsabilização dos militares. Isso nunca aconteceu no Brasil. O partido armado dos militares sempre foi tratado não como servidores militares, mas como efetivamente uma força política, o que é um equívoco, né? E aí esse equívoco inclui a lei de anistia de 79, o reconhecimento do protagonismo político dos militares por todas as instituições, né, civis até hoje. E a justiça de transição é você virar esse jogo, colocar as peças nos devidos lugares e dizer que quem violou direitos humanos, quem violou o que era sagrado para a sociedade, tem que ser responsabilizado. Não adianta o general Pazuello ter virado deputado federal, porque ele será responsabilizado pelas mortes em Manaus. Hoje a gente sabe, por uma confluência de fontes, que Manaus foi um grande laboratório para a teoria da imunidade de rebanho, né, e que deu errado. Aquilo foi de caso pensado. É claro, a Fafem, no teu exemplo, poderia ter contribuído, se tivesse atuando, para rapidamente produzir O2 e engarrafar cilindros de O2. Mas o que é determinante aí é que o governo não queria socorrer as pessoas. O governo queria testar a teoria terraplanista da imunidade de rebanho para esse vírus. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Como é que acontece isso dentro da Petrobras? É, sim, responsabilizar aqueles que, à luz da legislação já existente, não estou falando de nenhuma norma bolchevique, revolucionária, comunista, né? O que, para mim, usei aqui 3 adjetivos que são elogiosos, tá? Deixar bem claro, mas utilizar as normas existentes. Então, são pessoas que, na gestão da Petrobras, à luz da lei das sociedades anônimas e à luz da lei das estatais, cometeram gestão temerária, atuaram contra o interesse público, atuaram contra a existência da própria Petrobras, não só da Fafem, né, como subsidiária. E a lógica desse povo era toda a da desindustrialização, a de transformar o país numa grande plantation, né, gerida por grande automação e mão de obra escravizada e exportadora de commodities de baixo valor agregado. É por isso que o Pedro Parente, né, já mencionado aqui pelo Teseu, assumiu a Petrobras dizendo que não gostava de reservas de petróleo, deve ter sido o único presidente na história da indústria mundial do petróleo a dizer que não gostava de reserva de petróleo, que não importava ter reservas de petróleo, e é por isso que, na sequência, o que começou com Pedro Parentes
é radicalizado pelo Castelo Branco e a Petrobras é amputada da sua transformadora de lucro, né, que é a BR Distribuidora. A Petrobras é hoje a única das 20, 25 maiores empresas de petróleo do planeta que não atua no varejo, que não maximiza seus lucros no varejo. Isso por conta de uma decisão de gestão, né, desse governo desindustrializador. E foi a venda da BR Distribuidora é um ato, ela em si, um ato atentatório contra a sobrevivência econômica da Petrobras, que deve, né, com justiça, ser responsabilizada sobre isso. Então, só para fechar, né, e dar tempo aí da Fro voltar, a justiça de transição é aquela responsabilização por malfeitos que afirma valores de forma a que isso que aconteceu não se repita. Então, é necessário responsabilizar os gestores da Petrobras, tanto quanto é necessário responsabilizar os gestores do genocídio da Covid brasileira, para afirmar que isso não pode acontecer de novo. Esse é o grande objetivo.